No aniversário da Unimed Campos, o benefício mais desejado do mercado vem com condições exclusivas. Contrate o plano empresarial este mês e garanta a isenção total na segunda mensalidade, além de carência zero para consultas e exames simples. Leve para sua empresa a segurança do plano de saúde que é líder de mercado. Contrate agora. WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Há 35 anos, a escolha inteligente para o seu negócio. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 2 de junho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Daqui a pouco você vai poder acompanhar este programa em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV e, claro, pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. No app exclusivo da Folha também, na sua lojinha aí de app, vai lá, baixa o aplicativo, instala e já começa a seguir, curtir, compartilhar a nossa programação. São 7h09 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa essa edição de hoje com a previsão do tempo. E já choveu hoje aqui no centro da cidade, hein? Mas tá bem estilo São Paulo, né? Tá garoando. Chuva. É uma chuva fraca e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos hoje, 25 de máxima, 19 de mínima, tempo nublado com chuva durante o dia. Neste momento faz 19 graus. E tem agora aqui na precipitação, por aí, um pouco de chuva agora pela manhã, mais um pouco à tarde e com um acumulado aí de 3 milímetros apenas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Programa de hoje, tenho o prazer e a satisfação de receber como é que fala? É polivalente, multivalente, com os termos novos aí, multifacetada, nossa querida Patrícia Cordeiro, hoje como presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. E sabe que imprensa fazer elogio a um setor público é sempre muito restrito, muito, como que eu diria, muito limitado, porque assim, as pessoas falam, mas você fica puxando o saco, é um negócio impressionante. Só que a Patrícia, primeiro que sou fã do trabalho dela desde o rádio, ela é jornalista, raiz do rádio e nesse formato de programa aqui, lá com o nosso querido João Oliveira,
com o saudoso Jorginho vivo sempre no coração da gente, né, Patrícia? E assim, precursora dessa dinâmica de rádio AM dentro da FM, em outros tempos, muito mais do que hoje, até hoje já assentou essa como é que diz? O caminhão de melancia, né? Já deu essa arrumada, enfim. E a Patrícia assumiu a Secretaria de Turismo e ela fez uma faculdade de turismo. Então, assim, quando a gente elogia, é porque tem fundamento. Então, ela vai para o turismo, ela sai da fundação, sai da cultura, vai para o turismo, mas ela não para de se atualizar. Então, acho que vale a pena que a gente reconhecer também, não custa absolutamente nada para a gente. Então, é muito bom poder te receber aqui. E na sua primeira entrevista para o novo cargo, o velho novo cargo, né, que é a presidência da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Vamos falar sobre vários assuntos, o adiamento do Rock Goitacá, as expectativas para a sua gestão na cultura e, claro, evidente, um balanço, né, e seu legado lá no turismo, e como é que o turismo também transformou você. E cultura e turismo não tem como separar, tem que estar junto. Enfim, vamos falar sobre tudo isso, falar como é que é trabalhar com o Frederico Paes, esse pragmático prefeito que está aí cheio de novidade, inclusive ontem anunciou uma série de novidades, a gente vai falar daqui a pouco. Mas, Patrícia, obrigado pela presença, já trago o seu bom dia. E, claro, evidente, registrar aqui a presença do meu querido amigo Diego Machado, que é jornalista, está lá na assessoria sua também, parceiro da gente, grande comunicador, radialista, repórter, enfim, tudo de bom. Meu querido Diego, também é aquele negócio, ninguém é bom sozinho, né? Tem que ter uns caras bons, né? Meu lado aqui, ó, eu só colo com coisa boa. De vez em quando dá uma derrapada aqui, mas o Everton tá aí, ó, de prova, meu guru da Baixada agora. Patrícia, rapidamente então, só abrir aqui com as manchetes e a gente já começa esse bate-papo no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Como a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina da gripe, a Influelda 2026. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, destaque aqui para incêndio em vegetação. Mobiliza corpo de bombeiros em Brejo Grande, em Campos. No início da noite desta segunda-feira, chamas eram observadas aqui da região central, né? Também com essa maravilhosa planície, né? Dá para se ver quase que do outro lado. Causas estão sendo apuradas e ninguém ficou ferido. TCE prorroga TAG com a Prefeitura de Campos para mudança nas contratações. O acordo visa a regularização da admissão de pessoal como os RPAs, como é o caso dos RPAs. Frederico Paes se coloca à disposição do setor empresarial. Teve reunião ontem na CDL e o prefeito de Campos participou do encontro empresarial na CDL. Homem fica em estado grave após sofrer descarga elétrica em Campos. Segundo a PM, ele teria tentado furtar fios na subestação de Caramba! O bicho foi para Furnas. Cara, que doideira. Minha nossa mãe. Foi na subestação de Furnas para tentar furtar, segundo a própria Polícia Militar. Firjan vai homenagear empresários por ações de desenvolvimento regional. Acidente entre moto e bicicleta deixa 5 mulheres feridas na 28 de março. 5 aqui eu não sei de onde saiu.
Vítimas foram socorridas. Aqui embaixo que tem uns 5 aqui. Foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Feira Machado. Big Data, Lula abre 5 pontos sobre Flávio ao segundo turno. Está aqui também no portal Folha 1, no blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. Em maio, Flávio Bolsonaro tinha registrado 44-43 no segundo turno contra Lula. Agora, depois de áudio de Vorcaro, depois, né, da visita dele ao Vorcaro, já com aquela tornozeleira eletrônica, e agora ainda tem mais problema de São Paulo, com um contrato milionário de uma empresa que é da mesma dona da empresa que estaria realizando o filme. Olha, a treta vai cada vez mais funda, hein? Governo do Estado autoriza concurso com 100 vagas para oficiais da PM. Hospital Álvaro Alvim retoma o serviço de transplante renal. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro rejeita contas de Castro e cita perdas ligadas ao Banco Master. E para fechar, descarte irregular de entulho é registrado no centro de Campos, aqui na calçada da Carlos de Lacerda. Gente, 7h17, depois de várias agendas montadas e desmontadas, fico aqui já agradecendo fica a nossa gratidão, Patrícia, e você falava agora há pouco, né? A primeira entrevista tem que ser na Folha. Tem que ser lá. Tem que ser com o Cláudio, com o Everton, com o nosso piloto aqui. Bom dia. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme aproveitar essa abertura para falar uma coisa que eu já falei para Cláudio, eu falo para as pessoas, assim, eu realmente sou uma apaixonada por rádio. E, Cláudio, você fez escola, sabe? Impressionante o seu poder de comunicação e como é bom conversar com você. Porque durante um tempo inventou-se esse modelo, acho que é um modelo até americano, que a gente chamava de talk shows, né? A gente chama até hoje dos talk shows. Mas você fez isso de uma forma muito própria, muito personalizada, e para a gente aqui em Campos fez escola. Eu ia falar que eu sou ouvinte de Cláudio desde pequenininha, mas é mentira. Eu era fã mesmo. Eu era colega fã. Faz isso sempre, cara. É verdade. Eu fico até vermelho. Mas sim, é verdade. Eu era fã, eu olhava, falava, eu ficava ouvindo Cláudio, falava, cara, que poder que esse cara tem de comunicar. E não era só de conversar, igual a gente está conversando aqui. Era de fazer um programa muito irreverente e, ao mesmo tempo, de noticiar as coisas de uma forma muito séria. Então... Era uma bagunça, algazarra. Era uma algazarra muito organizada, premeditada. Nada era por acaso, né? Para quem pensava que tudo era por acaso. Mas isso é um talento enorme. Obrigado. Então, aproveitar também, quero parabenizar os anunciantes, Proteus, Radmed, Unimed, Plínio Bacelar, porque você falou mais cedo, ninguém faz nada sozinho, mas não tem outra forma da sociedade dar certo, senão todos os setores potencializarem o outro. Então, eu sempre gosto de ressaltar a importância dos nossos anunciantes. Parabéns, anunciantes, porque esse programa é bom pra caramba. Obrigado sempre. O carinho que você tem com a gente a recíproca é muito verdadeira, pelo seu talento. Tanto é que eu anunciava aqui antes, né? E a gente falava assim, com Patrícia, é aquele tipo assim que você pode contar nas 10, pode colocar lá que não vai dar errado. Se colocar na educação, se colocar na cultura, olha o turismo aí. Foi criada a Secretaria de Turismo e você foi a primeira secretária de Turismo. Então, assim, e aí você se supera, mas se supera com esforço, que ninguém vê o corre do sujeito, só vê lá o cortezinho, né? Então, acho legal o turismo é engraçado. Eu acho que tudo está conectado, né? Antes de voltar para Campos em começo de 2021, eu fiquei 4 anos fora. Fiquei 1 ano em Silva Jardim, uma cidade. Eu fiquei como secretária de comunicação em Silva Jardim.
E numa cidade que tem uma característica. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E tem uma característica, uma cidade que eu não conhecia, tem uma característica de ecoturismo muito forte. Ela é a capital estadual do ecoturismo. E aí depois fui para Friburgo, também como secretária de comunicação, outra cidade que eu aprendi muito do turismo lá, porque talvez seja a principal atividade econômica de Friburgo, ali junto com o polo metal mecânico e a confecção, é o turismo. O turismo tem um peso enorme. E eu comecei a ter muito contato com o turismo, sem nunca imaginar que eu voltaria para a cidade, para a minha cidade seria secretária de turismo. Mas como eu acho que está tudo conectado, quando eu me vi na situação, eu falei, bem, então agora eu vou estudar turismo. E aí eu fui estudar. Campos, para mim, foi uma experiência fascinante, fascinante. Era subsecretaria. O então prefeito Vladimir teve muita sensibilidade, uma força do terceiro setor também. O terceiro setor deu muita força naquele momento. Edivar Júnior, minha dupla, Edivar, figuraça. Não vamos inverter a pauta não, tá? Não, só tô... Daqui a pouco a gente fala, mas o Edivar fica o nosso carinho também, respeito por ele. E aí a gente mergulhou no turismo. Ele é hiperativo, né? Você sabe que ele é hiperativo. Ele é hiperativo e hipercriativo também. Hipercriativo também, né? É, uma força, né? Eu falo, o Edivar é uma força da natureza. Um parceiro, um amigo. E turismo e cultura é uma linha muito tênue. Muito. Como quando a gente coloca isso no governo, é turismo, cultura, educação, a própria agricultura com agroturismo. Então são linhas muito tênues. O turismo faz fronteira com vários setores do governo. Deixa eu trazer o bom dia do Everton. Você falou que também a gente não faz nada sozinho, está aqui essa bancada com um titular glorioso também lá da Baixada, que nós descobrimos. Meu querido Everton Luna, bom dia, bem-vindo, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Bom dia, Nogueira, bom dia, Patrícia, bom dia, Beto, bom dia, Diego. Hoje a gente vai bater um papo com Patrícia, um quadro importante da gestão do grupo Vladimir, Frederico, que tem atuação destacada no turismo da cidade. Acho que a gente viu essa mudança acontecer aos olhos, assim, foi aos olhos claros, né? Que a gente percebe que Campos não tinha um movimento, mas não era tão divulgado. E hoje a gente já tem uma agenda cultural que a gente espera acontecer. Então eu acho que sua ida para a cultura ainda vai fortalecer ainda mais outros aspectos da nossa cidade, o lado cultural, o lado do turismo. Se Deus quiser. Mas há uma semana atrás, né, foi anunciado o adiamento do Rock Goitacá. Eu achei que você já estava nomeada. Então, a nomeação, Everton, primeiro, obrigada por todo o reconhecimento. A nomeação foi publicada no dia 26, mas está lá, com vigência a partir de 2. Então, o que a gente fez, eu e a Fernanda, foi a gente começar a se inteirar, né? Porque a gente estava trocando de pasta, a gente começar a se inteirar fazer a transição, né? Fazer a transição. E de uma forma muito tranquila, porque Fernanda foi muito colaborativa e eu também. E assim, as nossas equipes já se conheciam, né? Não foi, a gente não está trocando, ela está levando para lá o entorno dela e eu a mesma coisa, mas a equipe no geral está permanecendo. Então foi tranquilo. Só que a vigência é a partir de hoje. Então hoje a sua estreia... Hoje é a minha estreia aqui, estou estreando. E eu falei com o Diego, a gente já tinha... A vigência é hoje, mas o trabalho já... O trabalho já começou. Quer dizer, a gente não para, teve... Não para. A gente está trabalhando muito. Inclusive, eu trabalhando muito para tomar ciência desses cronogramas. Tanto o turismo quanto a cultura, hoje em dia, são geridas através de leis e que tem um cronograma próprio, cada uma tem o seu cronograma. E eu estava muito imersa
na situação do turismo, no posicionamento da cidade dentro do mapa de turismo, que é também através de uma lei que tem um cronograma. E agora, né, eu sempre acompanhei, até por gostar de gestão pública, eu sempre acompanhei, e por fazer também projetos ligados à lei de incentivo à cultura, eu acabo acompanhando esses cronogramas, mas é diferente de acompanhar de forma efetiva, como eu estou fazendo agora. E quando eu cheguei, né, no dia 26, já tinha o anúncio, acho que já tinham até feito o anúncio para o pessoal do Rock Goitacá, que o evento seria transferido. Aí eu fui me inteirar e entendi por que teve essa transferência. E por que houve esse adiamento? Então, esse adiamento foi cronograma. Por quê? É feito através de um edital, né? Uma lei lá que o Rock Goitacá é uma homenagem ao saudoso Luiz Ribeiro, no aniversário dele, dia 6 de maio. Teria esse evento. E aí todo mundo sabe que todo ano, dia 6 de maio, é o dia do Rock Goitacá, independente do evento acontecer no final de semana. Só que dentro desse edital tem todas aquelas fases de manifestação das bandas, de passar pela curadoria, pelos pareceristas. Aí eu nem sei como que é montado essa coisa do parecer. E aí, onde está o X da questão, abre um período de recurso, que é inerente a todo edital, e de contrarrazão. Nessa edição agora, lá para o último dia do recurso, 2 ou 3 bandas entraram com recurso. Aí teve que abrir o prazo da contrarrazão. Como abriu o prazo da contrarrazão, não daria para acontecer no final de semana previsto. Então, o que me informaram é que a diretoria artística lá da Fundação já reuniu com o setor e conversou. E eu não tomei a iniciativa de fazer isso justamente por não estar oficialmente no cargo. A partir de hoje, eu quero com certeza conversar com eles, com todas as bandas envolvidas no Rock Goitacá. Mas o motivo foi esse. Prazo regimental da estrutura do edital. Entendi. Porque assim, é um evento que já entrou no calendário da cidade. E por já, lei, força de lei. E para além do calendário, entrou também na cabeça das pessoas. As pessoas já incutiram que maio vai ter o evento do Rock Goitacá. E que tem que ser muito... Ontem eu conversava isso com o presidente da comissão de licitação, o secretário, né? E a gente estava falando, outras manifestações têm... mensalmente tem um evento... tem um festival de verão inteiro que a gente faz, tem festival de inverno. O rock é um dia pontual. Isso tem que ser tratado com muito carinho. E o fato de ter sido criado por força de lei já é uma sinalização que essa gestão dá à manifestação. Então, agora, o que eu acho que é necessário... depois que já é consolidado por força de lei, basta o poder público e o setor sentar, conversar mais, construir junto, e a gente vai chegar lá. Eu tenho amigos que têm banda e que assim esperam ansiosamente por essa data. Eu tenho muita preocupação com relação à data. Tem uma crítica que eu faço à Rosinha, e aí, claro, evidentemente respeitando a ausência dela, mas assim, sobre a mudança da data do carnaval, que no fundo ela tinha absoluta razão, em função de você concorrer com o próprio evento seu. Você fica meio que, né? Sim. Concorrer com o Farol, vamos mudar, vamos mexer. Mas assim, e essa questão da data, que aí é aquela história, o que foi até ontem, exatamente dia 1º, não tem como você falar, não tem como você explicar, por mais que você esteja inteirada e queira, mas pode falar, mas assim, não era o caso, não seria o caso de você antecipar esse edital para que a data limite dos recursos vencessem um mês antes de maio. Para a gente que está aqui fora, é fácil, sabe, Patrícia? É o ideal.
Seria isso? Sim. E assim, só voltando lá no carnaval, até porque a gente vai falar de carnaval também. Você estava lá também? Vamos falar de tudo. A decisão da gente fazer o carnaval fora de época não era nem tanto por concorrer com o carnaval do Farol, eventos concorrentes. Era justamente a necessidade de dar protagonismo ao carnaval, trazendo e profissionalizando aquele carnaval. Naquele momento ali, a gente precisava de Milton Cunha para profissionalizar o carnaval daqui. A gente precisava trazer experiência de escolas campeãs. E dentro do calendário do carnaval, a gente não conseguiria. Ouvi essa semana agora de uma pessoa muito querida do carnaval falar assim, olha, não precisa mais ser no final de abril, como a gente já fez depois da Semana Santa. Se a gente conseguir realizar o carnaval uma semana depois do desfile das campeãs, para a gente tá bom, para eles. Porque tem uma... Você acha que... Pode entrar no carnaval, então? Porque assim, cara, tem gente que me cobra aqui, Cláudio, queremos falar sobre o carnaval. Eu falei, vamos sentar, vamos conversar. Até você mesmo, a gente já começou a montar uma pauta sobre essa questão de ver quem vai convidar para carnaval, falar sobre carnaval. Sim. Acho que um ponto de partida é hoje, ouvindo a secretária. Vamos voltar ao carnaval, para a data do carnaval? É possível? Se depender de você. Não, se depender de mim, do prefeito, já foi conversado, o prefeito, no dia que me fez o convite, ele falou como é importante para ele, mediante a tudo que ele tem acompanhado, conversar com as vertentes de cultura popular. Depois eu vou voltar aqui, não vou falar agora porque o prefeito Frederico que tem que dar o anúncio, mas eu tenho certeza que nessa próxima semana um setor da cultura popular vai ter uma notícia muito boa. Então, da cultura popular. Mas é uma notícia muito boa. É só para eu voltar aqui, entendeu? Estou cavando a volta aqui. Fechado. E a gente recebeu aqui o Marcelo, fugiu o sobrenome dele. Do Madureira do Marcelo Sampaio. Marcelo Sampaio. E uma crítica dele era essa questão do carnaval não ser na época do carnaval. Então, mas não é uma crítica dos fazedores de carnaval. Não, isso não é uma unanimidade dos Mas você acha que fazedores mesmo. Do pessoal que vive o carnaval. Eles vivem o carnaval, Cláudio, tem uma coisa também. Quando passa o carnaval, o pessoal daqui tem já costume de visitar os barracões das escolas do Rio e adquirir muita coisa, adereços, roupas. Sim. A questão facilita de fazer muito essa coisa. Mas assim, a questão de fazer no calendário ou fora do calendário nunca vai ser uma imposição do poder público. Sempre vai ser algo conversado. Mas eu tenho uma opinião, mas assim, a minha opinião nunca vai ser a que vai prevalecer se não tiver um consenso com eles. Quem já viu, eu não sei se tudo que você fala com ele, ele fala que não viu. Era muito eu sou jovem, pô. Cheio de cabelo branco. A gente também. Tá pensando o quê? Porque o rádio deixa a gente mais enrugada, a secretaria deixa acorda a gente... muito cedo. Não é verdade? Esse negócio de rádio, rapaz, é a gente que acorda o galo. Isso é muito complicado. Ó. Eu herdo isso, tá? Você conhece isso. 5h30 eu tô acordada, todo dia. Até hoje, né? Até hoje. É doideira. Então, assim, não, porque o que acontece? A gente viu o Carnaval de Campos em tempos gloriosos. Você vê uma União da Esperança desfilando, você vê aqui... Estive lá na União da Esperança. Teve lá? Muito bom. Aqui a nossa Ais de Ouros, caramba, minha nossa, é muito bacana, é muito legal e o melhor, cheio, casa cheia, movimentação gigantesca. Sim. Em torno do carnaval. Aí você do nada tem essa mudança e a gente vai entendendo os pormenores dessas mudanças. Tem que ouvir também, e aí seria talvez uma ideia, porque se os carnavalescos concordam e facilita para eles a questão da mudança da data, será que para o público é o ideal? Porque você alcança, eu já tive experiência tanto de fazer cobertura de carnaval na 15 de novembro, com a 15 de novembro lotada,
como já tive também a experiência de fazer o carnaval fora de época no CEPOP, com o CEPOP lotado. Então, a gente falando de público, como que eu vejo, Cláudio? O processo é muito dinâmico, sabe? Esse processo da cultura é muito dinâmico. Hoje, os atrativos são diversos. Campos se comportava de uma forma. A gente chegava, passava o Natal, era cidade fantasma. Hoje a gente sabe que não é mais assim. Ia todo mundo para a praia e acabou. E durante o carnaval, os fazedores de carnaval, as pessoas envolvidas com o carnaval estavam no 15 de novembro. Quem não era envolvido com o carnaval estava nas praias, não é? Então, o carnaval ficava meio que pescando no aquário. O próprio carnaval tem um grande público, porque são muitas comunidades, mas a gente via também, fazendo cobertura, que quando passava a escola principal, todo mundo ia embora. Aí, às vezes, aquela escola menor desfilava para ninguém. Isso a gente também via. Então, quando a gente decidiu levar para aquela casa maravilhosa, o Templo do Samba, construído, pensado para o samba e para as outras vertentes da cultura popular e para a região inteira, que é a concepção do CEPOP, a gente falou, não, merece que a comunidade como um todo venha conhecer. Inclusive, merece que quem não seja do carnaval conheça o Carnaval de Campos. E esse experimento, durante 3 anos, deu muito certo. A gente trazia atrações? A gente trazia Viviane Araújo, a escola campeã, que durante 3 anos foi a Unidos da Tijuca, agora seria Viradouro, né, que está ganhando tudo. Mas a Unidos da Tijuca vinha desfilar, e outras agremiações, já veio a Mangueira, já veio o Salgueiro, e era uma parceria, foi uma parceria muito bacana, e inclusive também muito devido à importância que a própria prefeita Rosinha Garotinho tinha no Carnaval do Rio enquanto governadora, tanto ela quanto o governador Garotinho. Então, assim, foi uma congruência de forças que deu muito certo. É possível repetir esse modelo? A gente não sabe. É tudo muito dinâmico. Eu preciso sentar para ter uma reunião de trabalho. Contato com o pessoal do Carnaval, eu tenho muitos, são meus amigos. Essa semana, agora que passou, a gente teve uma baixa no Carnaval, que foi a partida de Marcelo Moreno. E lá eu pude encontrar com todos os amigos, os que eu não via há algum tempo, mas a maioria deles a gente tem uma relação muito próxima. Só que a gente agora tem que conversar. Uma coisa eu tenho certeza, o prefeito Frederico Paes quer conversar com o Carnaval e quer que a gente consiga chegar a um formato para atender a cultura popular do município. Patrícia, e existe a possibilidade do Carnaval retornar para 15 de novembro ou o CEPOP será sempre a casa do Carnaval? Como que eu penso? Eu acho que retornar para 15 de novembro é possível como uma alternativa, mas entendendo que essa alternativa é dar 2 passinhos para trás, sabe? A gente está falando de interditar uma via importante para a cidade, tendo um aparelho como o CEPOP. O CEPOP nunca foi um elefante branco. A gente tinha esse discurso monótono da oposição que criou esse termo elefante branco num período que o CEPOP funcionava todos os dias. O CEPOP abria de terça a domingo. Todos os dias a gente recebia alguma atividade. Um dia era para carro modificado e tunado, outro dia era para passeio de bike, skate, patins. Uma vez na semana era cedida a polícia militar para fazer treino de direção ofensiva defensiva, acontecia ali. Então, o CEPOP tinha movimento todo dia. Tinha equipe trabalhando ali, empresários de fora da cidade que queriam realizar grandes eventos, alugavam o CEPOP e realizavam ali. Então, ele nunca foi um elefante branco. Agora, saber usar o aparelho é outra coisa. Durante 4 anos, e isso aí é inegável, durante 4 anos do governo que antecedeu o governo de Vladimir, o CEPOP foi sucateado.
não é um aparelho fácil de operar. Gigante, Até, né? Ele assim, é gigante. É gigante. E não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas assim, ao meu ver, é um aparelho superdimensionado para a cidade. Não é não. Mas, por exemplo, um palco daquele gigantismo todo. Você não acha que foi... Então vamos lá. O palco. É porque o palco ele é um marco ali do CEPOP. Então, o palco, não vou mentir para você, eu tive inúmeras brigas. Esses dias aí até fiz uma postagem no Instagram que mostrava ali eu, Jorginho, meu amigo, irmão, Jorge Luiz. Eu tive muitas brigas em relação à dimensão daquele palco. Fui vencida, claro, tinha uma equipe técnica enorme, mas a gente está falando de 14 anos. Da concepção de maior palco fixo da América Latina, ele continua sendo até hoje. Mas eu falava da viabilidade dele. Eu já vinha de produção de espetáculo, eu já trabalhava com isso. E aí, tudo bem, estava lá, a gente não tinha como empurrar aquele palco gigantesco para o cantinho, ele estava lá. O que eu fiz? Aprendi a trabalhar com ele. Aprendi o que podia ser feito. Você queria menor? Eu queria mais baixo, eu queria com menos fundo, eu queria que ele não fosse com a frente, a boca de cena aberta pro tempo como é. Eu queria que fosse diferente, apesar dele ser um palco muito bonito, né? Ele foi um palco durante muito tempo. Quando eu vi aquele aparelho, estava lá. Não sei como é que é a acústica dele, é legal? Tem um tratamento? Não, porque ele é aberto. É aberto, né? Ele é difícil de sonorizar. Impossível não Imaginei isso. Impossível, imaginei. a gente já fez vários eventos lá. Mas essa nem é a questão principal. Mas quando eu vi o tamanho e a dimensão do aparelho, eu falei, vou aprender a usar. Aí, muitas vezes, aquele palco foi usado como área de camarote, por exemplo. Muitas vezes ele foi usado para fazer auditório e a gente dar cursos ali em cima. Ele era perfeito para isso. Então, a gente, assim, o CEPOP não é um aparelho grande, até porque com aquela cabeça de quem tinha acabado de gerir o Estado, era pensar a cidade para 30 anos. Eu acho que tem que ser assim. Né? O CEPOP, se eu não me engano, a pista tem 50, 80 metros menos do que o Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Tinha os cronômetros ali com projeto, com programa próprio para calcular o delay das escolas. Tinha tudo. A gente deixou um aparelho pronto, tanto que as escolas do Rio desfilavam aqui sem o menor problema. Você acha que a questão do transporte, porque hoje, por exemplo, tem um empresário, o Claudinho Amaral, tá revitalizando, Meu amigo de faculdade. Claudinho, figura, né? E assim, tá dinamizando muito bem a reestruturação, eu diria, talvez, recuperação lá do Rancho da Ilha. Sim. E tem, só que, eu já comentei isso com ele, as pessoas reclamam da distância. E aí hoje você tem Uber, mas a gente tem uma deficiência como o Brasil inteiro e como boa parte do mundo de transporte público. Tem. Então você acha que o transporte ponto nevrálgico pode ser pode ser melhorado, melhor mas ser um alimentador de público daquele CEPOP? Pode. Todos os eventos que a gente fez lá no CEPOP, inclusive agora no governo de Vladimir, e com certeza não vai ser diferente na gestão do prefeito Frederico, a gente consegue, junto ao IMTT, uma força-tarefa e criar linhas dedicadas para o evento. Então, enquanto essa linha não é uma linha efetiva para os eventos, com certeza essas linhas dedicadas feitas para o evento vão acontecer. Aí a gente volta lá no dinamismo, da forma que as pessoas se divertem hoje. Tem vários aspectos que a gente precisa analisar na hora que vai pensar num evento. Inclusive, uma lei que eu acho fantástica, que é a Lei Seca, mas que é preciso que seja observado na hora que
que a gente produz e pensa um evento, é incentivar cada vez mais que as pessoas utilizem aplicativos, massificar a ideia de se beber não dirija, se dirigir não beba. Tudo isso muda a logística de um evento. Para além do CEPOP, que é o maior equipamento de cultura da cidade... Da região, acho. Né? Eu acho que é. Eu acho que do interior não tem nada próximo. Não, concordo. E De tamanho, de estrutura? De estrutura? O interior do Brasil inteiro. Pode colocar assim. Eu acho que Manaus tem um bem parecido. Não, aí é capital. Manaus é capital, você fala interior. Das 5.572 municípios do Brasil, seguramente é um dos maiores. Provável, Cláudio. Sim, provável. Sim. Mas a gente tem outros equipamentos menores. A gente tem o Cais da Lapa, que é lindíssimo. Tem a Praça do Liceu, tem a própria Praça São Salvador. Como que a sua gestão vai pensar esses equipamentos e como distribuir os eventos para que todas as partes da cidade sejam movimentadas? Respeitando a vocação de cada um. Exatamente. Acho que a gente precisa respeitar a vocação de cada um. O Cais da Lapa, ele se justifica por ser, eu entendo que o ponto urbano turístico mais importante da cidade. Ali conta uma história, né? É bonito, tem um pôr do sol, ele tem todos os atributos, tanto os naturais quanto os históricos, estruturais, e para a cereja do bolo é a gente ter conseguido fazer a sede da Secretaria de Turismo ali. Isso é muito emblemático. Isso é um marco que vai ficar na gestão do prefeito Vladimir Garotinho, um lugar que as pessoas passavam e não olhavam. Eu já vi eu ficava ali o dia inteiro e já vi várias pessoas que param ali de Campos, nascidas e criadas, e falam assim, eu nunca tinha vindo aqui. Isso, Everton, era muita gente, a gente ouvia. Então isso, pronto, já tem um legado ali. Agora, respeitar a vocação daquele espaço. Aquele espaço ali, ele tem uma vocação de atividade esportiva, a gente fez algumas, tem um papel muito importante de despertar a responsabilidade com a sustentabilidade, porque a gente está de frente para um rio potente, que andando mais um pouquinho ele encontra com o mar. Então, tudo isso ali precisa ser ressaltado sempre. E tem essa coisa da contemplação também, no Cais da Lapa. Aí a gente vai para a Praça São Salvador. É um espaço diferente, de uma vocação diferente, que abriga a festa do Santíssimo Salvador. Eu acho que não tem como não ser ali, mas não é um espaço para que a gente tire da população toda hora para fazer um evento, né? Porque é no centro da cidade. A gente compromete toda a mobilidade, a gente compromete a rotina da diocese, tem um museu histórico ali. No meu entendimento, a Praça São Salvador é a praça da Festa do Santíssimo, do Festival do Doce, mas não é um espaço que a gente vai toda hora tirar e vamos fazer um evento na Praça São Salvador. Acho que não pode ser assim. A Praça do Liceu já tem uma outra característica. Está com tapume ali, mas o Coreto está recebendo uma obra de revitalização. Preciso, inclusive, me aprofundar no que está acontecendo, em como está o estágio daquela obra, mas precisa ser respeitado também a vocação daquele espaço, o peso, o valor histórico, e aí conversar com a sociedade civil e construir isso juntos, né? Olha, vou te falar, as cidades, elas só nascem porque tem rio. Você percebe isso? Pode ser na montanha, pode ser na planície maravilhosa, que eu sou encantado por essa planície. Quem pratica esporte de rua, ciclismo, tem cidade melhor. Vai correr em Ouro Preto. Vai andar de bicicleta em Ouro Preto. Vai andar de bicicleta em Friburgo, né? Em Friburgo, Petrópolis, não precisa ir longe, não. Mas assim, eu sou apaixonado nessa planície. A gente viaja,
vai, quando Não, volta... A gente tem planície, a gente tem serra, a gente Tem tem tudo. faixa Mar, tem litorânea, tudo. né, um mar potente, mar aberto. Tem até uma característica nossa que é muito usada ali no Espírito Santo. Você está em Guarapari, com 40 minutos você está em Domingos Martins. Ou Pedra Azul. Você vai ali na 40 graus ali na beira da praia, do nada você chega lá em cima, está com 18, dependendo da hora. Então, assim, nós temos isso aqui com o Imbé. A gente tem isso aqui. Nós temos isso aqui, a gente não perde, e também não é tão longe. Não. Um pouco maior, tal, mas é questão também de tempo e de estrutura. Mas as cidades, se você olhar por cima, as cidades sempre nasceram ao redor dos rios. X. Com o tempo, me parece que a gente virou as costas para os rios, e não só Campos, acho que o mundo todo. Você usou a expressão perfeita. Campos virou as costas para o rio, a ponto de, apesar de estar de frente para o rio, não enxergar o rio. Então, nesse ponto, o serviço prestado pela Secretaria de Turismo ir para o cais foi gigantesco. Foi. Quero falar sobre isso. Você já pescou ali? Você é pescador não, né, não, Everton? Eu não sou, mas hoje eu tenho maior vontade, de tanto que eu vejo as pessoas ali no cais já pescando. Já pesquei ali. E aí, sabe diariamente, tá? Eles vão... Engraçado você estar falando do cais, né? Na última cheia que deu, acho que a gente saiu para jantar com a minha esposa e era 1h da manhã. Fevereiro agora. Aí eu falei, vamos passar ali no cais pra gente ver como é que tá a cheia. Água lá em cima. A água tava lá em cima. O cais tava cheio de gente. 1h da manhã, olhando a cheia do rio. Você falou isso aqui, é verdade. Olhando a cheia do rio. Até na cheia ele é atração. Ele foi Pô, Nogueira, era 1h da manhã. Da manhã, ficou foi mesmo. E ficava cheio o dia inteiro. Não tem aqueles efeitos de cinema, sei lá, o cara tá correndo no carro, aí de repente do nada para tudo, fica um silêncio. Faz isso um dia. Sai de carro ou de bicicleta ou sai a pé, do jeito que você sair, para no cais e vai pescar e fica ali quietinho. Você fica ouvindo os barulhos da cidade e você na maior paz. É difícil desconectar. Olha, tem gente que eu já reconheço porque eu vi ali todo dia. Durante esses anos que eu fiquei ali. Ei, tem peixe, tá? Tem. Aquele concurso de pesca gigante, teve roubalo. Tem roubalo. Eu tenho. E quem vai ali todo dia é nosso amigo Cheque. Fotógrafo. Vai lá todo dia. Pesca. Eu tenho a sensação que o rio é como se fosse uma barreira acústica. Então ele segura os sons todinhos e ali fica um silêncio. Muito bom. É impressionante, você falou tudo. Tem esse efeito acústico mesmo. Perfeito. Aqui, são 7h53. Esses papos bons assim passam rápido e a gente tem que dinamizar, aproveitar esse tempo e falar o máximo possível. Vamos falar mais sobre a sua gestão na cultura. Vamos falar sobre a Bienal do Livro também. Também. Everton, olha, ele trouxe teve uma notícia que eu estou tentando apurar aqui, achar aqui no jornal, no portal Folha 1, de que a cultura iria perder 3 milhões. Você viu isso? Você está acompanhando isso? Estou acompanhando. Que é assim, o negócio é frenético. Ó, tem vários comentários aqui para você. A Política Nacional Aldir Blanc, vamos falar disso também. Ó, tá aqui, ó. Quer ver? Ih, tem muita coisa aqui, tem muito comentário. Minha Nossa Senhora. Edivar Júnior, figura. Bom dia. Patrícia traz uma grande experiência e nosso município só tem a ganhar com sua gestão. Aprendi muito com ela. Ele continua, ele está lá no turismo. Tá, continua. Eu soube que ele não aguentava mais você, e aí... O turismo precisava dele. O turismo precisa dele, não. Claro. Eu queria que ele fosse comigo, mas ele não larga o turismo, não. Não, acho que ele vai cultura, tudo a ver também, mas ele vai turismo é muito forte. A identidade dele com o potencial turístico da cidade é muito forte. Muito forte. E ele faz esse trabalho independente de ser subsecretário, secretário. Ninguém. Ele faz só como cidadão, como empresário. Já é da atuação de vida do dele. nada ele pega uma bicicleta, sai mostrando os pontos aí, eu acho isso muito legal. Patrícia é responsável por descortinar o cais para os campistas. Ah, que bonito. Bonito descortinar. É legal. Sim. Cara, assim, tem mais comentários aqui, ó. Simone Campos escreveu uma carta. Exatamente, secretária. Essa é suspeita. Simone Campos, está aqui, ó.
Com o processo de revitalização, o Cais da Lapa ganhou novos atrativos, valorizando a história, incentivando a economia local e proporcionando à população um ambiente de convivência e contemplação de um dos mais belos pôres do sol da região. Simone faz parte desse processo aí. Muito legal. Durante sua gestão como Secretaria de Turismo, você priorizou pontuar essa importância. Cara, assim, se não fosse muito mais do que você já fez, Aline Souza, Avante Patrícia. Opa! Patrícia 2026, daqui a pouco. 2026. 2028, né, candidata. Eita! Não, tem mais aqui, ó. A Margarida Terra Bastos, sou fã dessa mulher humana maravilhosa. Bom. E por aí vai. Não, cara, eu tenho um filho que gosta muito de trilha, o Vitor Hugo. É só ele ficar ligado na agenda, né? Teve um aí que ele pagou e esqueceu do dia que era para ir. Pra ele ouvir isso. E ele sai, ele pega a moto, ele vai pro cais, vê o sol, ele vê lá de casa, a gente mora perto, ele pega a moto e vai para lá tirar foto. Ele sabe das coisas. Esse menino sabe das coisas. E a gente tá desculpa, a gente tá no período da melhor iluminação. Melhor luz, melhores cores, é de agora, gente, de maio. Outono. Até o final de outubro. O outono é lindo. É lindo demais, né? Eu acho que é o período do ano que o céu é mais bonito. Mais bonito. O inverno, ano passado a gente teve um inverno de cores muito lindas, eu acho que esse ano a gente vai ter também. E assim, de maio até o final de outubro, não percam o pôr do sol do cais. É uma explosão de cores. Tem dia que você chega lá e ele está lilás, aí depois ele fica laranja. Não precisa nem filtro Não. de Instagram. É a nossa aurora boreal, é a nossa. É a nossa. Fechou. Gente, aqui 7h57, pausa rápida aqui no Folha no Ar. E a gente volta com a Patrícia. Tem gente do carnaval aqui também, Cláudio Mala. Foi um dos que falou comigo sobre a entrevista também, a gente vai agendar. A Giovana Almeida, Giovana figuraça. Giovana é uma guerreira. Giovana destacar assim, duas mulheres à frente da cultura popular que, como é que a gente tem que né? respeitar. Giovana e Leila. São duas mulheres que realmente... São muitas. Eu estou falando que elas duas representam essa força do feminino ali de forma admirável. Tá aqui, ela coloca aqui, hoje a cultura popular tem esperança que algo aconteça. Já conhecemos a experiência da Patrícia Cordeiro, esperamos que o diálogo aconteça. Com certeza. Patrícia, não podemos perder este recurso da PNAB, é isso mesmo? PNAB. Campos não pode retroagir, carnaval ainda respira. Ai, que legal. Sim. É esse povo que faz as coisas acontecerem. O carnaval é a forma mais democrática de falar de cultura. E o carnaval está na cidade inteira. O carnaval está em todos os bairros. E para quem acha que não, o campista gosta de carnaval. Sim. Gosta. Esse ano a gente teve a experiência, né? Que teve o grito do Morrinho, depois teve batalha enorme, depois teve batalha de confetes e as pessoas estão na rua. Estão na rua. Uma coisa que eu sonho que as vertentes se apoiem. Você sabe que o pessoal do carnaval estava falando muito comigo, preocupado com rock. Estava todo mundo do carnaval vindo falar comigo. E essa mudança vai adiar? Não pode adiar? Então, assim, que o rock também tenha esse carinho pelo carnaval. A gente vai chegar lá. Vamos falar. E aí não tem concorrência. Depois, vamos falar também do Festival Efeito Delas. Sensacional, conversei com as meninas aqui. Vamos falar ficou delas muito bonito. também? Passei ali, ficou muito bonito. É também uma outra forma de cultura, né? E que a gente também precisa interpretar. É a dinâmica das mudanças desse mundo moderno aí de como as coisas são viabilizadas, da importância da vontade política dentro do contexto. Vamos falar sobre isso. Na verdade, não é nem tanto muito moderno, é um mundo que precisa se respeitar os espaços e os talentos. O poeta Gentileza. Apagaram tudo, como já dizia a música. Já dizia a música. Né? E aí depois teve que... Hoje existe Terminal Gentileza. Olha, eu fico arrepiado. Década de 90, você passava no Rio lendo aqueles
Você vai dizer que você não ia também. Eu lembro. Ele não leva gentileza, gera gentileza. Aí eu lembro, as pilastras ali da descida da ponte. Viadutos, dali. Tinha muito ali na descida da ponte da gasômetro. rodoviária. Tanta gente tatuou, gentileza gera gentileza. Muita coisa. Gente, 8 horas em... Bom, e o prefeito resolveu apagar tudo, né? Eu não aguento isso não, gente. São 8 horas em ponto, isso lá no Rio. Voltamos já com a Patrícia Cordeiro, secretária, presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, junto com o jornalista também e repórter de política Everton Luna, ao vivo aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Com Águas do Paraíba.